Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento de Jesus, já o anunciava a seus discípulos, dizendo: ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado desde muito tempo, e em sua honra os templos sacrificavam nos seus altares. Na grande pirâmide do Gizé, lá estava gravada a profecia do seu nascimento, em caracteres hieroglíficos para conhecimento da posteridade. E o tebano Pamilu, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe: ó, tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei salvador do mundo. Enquanto a Grécia, lá estava ele, Jesus Cristo, o Messias, simbolizado no Prometeu de Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele disse Platão, o iluminado: virtuoso até a morte, ele passará por injusto e perverso, e como tal será flagelado, atormentado e por fim posto na cruz. E o comandante Edgar Armond prossegue neste livro Os Exilados da Capela. Ele diz aqui: essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se, e de forma ainda mais objetiva e impressionante, a palavra profética do povo hebreu. Então está ali, o comandante Edgar Armond assinala: no 4º livro de Esdras, o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar. Jó, sob o tormento de suas provas, realmente dignificadores, dizia: eu sei que o meu Redentor virá e estará de pé no derradeiro dia sobre o pó. Isaías: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emanuel. E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Naftali, mas nos últimos se enobreceu, junto ao caminho do mar do além-Jordão, na Galileia dos gentios. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte resplandeceu uma luz. Jeremias, o profeta: eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Miqueias também profetiza, Zacarias também profetiza. Davi, o ancestral de Jesus, ele diz: o Senhor enviará o cetro de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da mocidade, és o sacerdote eterno. Julgará entre as nações, tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças de grandes terras. As profecias prosseguem. Daniel, olha só, são as profecias contidas no Antigo Testamento. Daniel: disse o anjo, 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo para consumir a transgressão, para acabar com os pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna e para ungir, ou seja, abençoar o Santo dos Santos, desde a saída da palavra, para fazer tornar até o Messias o príncipe. Malaquias também anuncia Jesus, e Malaquias traduz a palavra de Deus que lhe chegou pela profecia, dizendo: eis que eu envio um anjo que aparelhará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor que vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais. E vai em frente. Zacarias, outra profecia do Antigo Testamento, 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Elias há de chorar e se lamentar, dizendo: montanhas da terra de Israel, quanto tempo quereis permanecer em sequidão, aridez e solidão? Isaías, referindo-se aos fins da tragédia dolorosa que envolveu Jesus: como pasmaram muitos à vista de ti, de que o teu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a tua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verdadeiramente ele tomou de si sobre as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E vai aí, Davi, de novo numa lamentação dolorosa: meu Deus, por que me desamparaste? E vai aí, referindo-se também à figura do Messias que há de chegar. E por fim, Isaías, novamente, falando da grandeza moral do sacrifício, ele diz: porque derramou sua alma na morte, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías estava se referindo naturalmente a Jesus Cristo. Então, nestas referências, nós vimos aí que a presença de Jesus já era anunciada para a humanidade há muito tempo. Havia, portanto, a necessidade de preparação do terreno para que Jesus estivesse entre nós. Algumas palavras que nós podemos aqui acrescentar sobre Jesus, mas antes disso, eu queria trazer aqui como uma curiosidade, porque rastreando o Antigo Testamento é possível percorrer este caminho da genealogia de Jesus, a família de Jesus. Então vamos lá, uma fonte segura, o livro A História, que resume aqui o Antigo Testamento. Então esta é a genealogia de Jesus, o Messias. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Jamar. Farés gerou Escom. Escom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Bus de Raabe. Bus gerou Jobede de Ruth. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Zírias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou João. Ou melhor, Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadói. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Messias. Então, esta aqui, numa pesquisa bibliográfica, numa pesquisa histórica, esta é a genealogia de Jesus, o Messias, conforme o Antigo Testamento. Quando Jesus nasceu, o imperador que governava Roma, o imperador que governava o Império Romano, lembrando que Roma era uma cidade-estado, ao mesmo tempo que era uma cidade, era um país, conforme a convenção daquela época. O imperador era César Augusto. César Augusto. Quando Jesus desencarnou na cruz, o imperador era Tibério, que governou cerca de 14 antes de Jesus a 37 depois de Jesus. Ou melhor, 14 de Jesus a 37 depois de Jesus. Herodes Antipas foi aquele que decapitou João Batista. Todos nós lembramos de João Batista. Foi aquele que anunciou a vinda de Jesus. Lembram-se da passagem? João Batista pressente que Jesus está próximo dele, o Messias, e ele se recusa a batizar Jesus. E Jesus diz, não, que se cumpram as Escrituras, porque nas antigas Escrituras estava escrito que Jesus seria batizado, não é? Mas posteriormente João Batista, a pedido de Salomé, instigada pela esposa de Herodes Filipe, Salomé pede a cabeça de João Batista, que é cruelmente decapitado. A gente sabe que João Batista era um pregador moralista, e ele colocava Herodes na parede, porque ele denunciava o comportamento imoral ilícito daquele que deveria governar com justiça aqueles que estavam sobre o seu jugo. Lembrando que Pilatos, ele levou Jesus, enviou Jesus a Herodes Antipas, que não teve para com ele nenhuma contemplação. Algumas curiosidades importantes. Jesus falava principalmente o aramaico, mas naquela época, no cenário em que Jesus se encontrava, falavam-se 3 línguas, o aramaico, o grego e falava-se também o hebraico. Algumas palavras a respeito da sociedade daquela época. A sociedade daquela época era dividida a classe alta, a classe média e a classe inferior. Qual era a classe alta? A classe alta era formada pela nobreza, pelas autoridades sacerdotais, pelos grandes comerciantes. Muito bem, então essa era a classe alta. A que vinha abaixo da classe alta, e também as autoridades que estavam ali na militância, que estavam ali na salvaguarda daquele povo, autoridades militares. E a classe média, como é que era formada? Era formada pelos pequenos proprietários, pelos pequenos comerciantes e pelos pequenos artesãos. Então essa era a classe média. E a classe baixa? A classe baixa, a classe chamada classe inferior, era formada pelos escravos e pelos jornaleiros. Calma, não tinha jornal naquela época. Jornaleiro vem de jornada, vem de um dia de trabalho. Então era formada
A classe baixa, a classe inferior, era formada pelos escravos e pelos que hoje são chamados de boias frias, aqueles que trabalham no campo, na colheita, na preparação do terreno e do solo, mas que não têm casa, não têm local, que vão ali para servir por dia e ganhar o seu pãozinho de cada dia, trabalhando diariamente, jordaneando na agricultura. Então, basicamente, a economia do povo de Israel era formada pela agricultura, pelo pastoreio e pela pesca. Veja, no pastoreio não tinha boi, não tinha vaca. Esses animais eram raríssimos junto daquele povo naquela época. Era mais cabrito, cordeiro, carneiro, que eram os animaizinhos que eram pastoreados. E a pesca era feita com muito sucesso, com muita fecundidade. As páginas da história, elas se viram sempre e nos trazem muitas informações. Essas informações nos remetem a algumas considerações que são colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na sua introdução. Vamos à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para entender melhor aquela época que Jesus estava entre nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, notas históricas assinalam aqui algumas considerações para que nós possamos entender melhor o contexto histórico, o povo, a natureza, os costumes, a cultura daquele povo que abrigou o Messias, o escolhido por Deus, para nos trazer as leis divinas. Lembrando que Jesus Cristo substituiu, ou melhor, resumiu, compilou, condensou os 10 mandamentos de Moisés em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, estes 2 mandamentos são os mandamentos trazidos e exemplificados por Jesus, sempre lembrando que no Espiritismo, com Allan Kardec, Jesus não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus, conforme encontra-se no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questão 625 e outras adjacentes, Jesus é um espírito puro e perfeito, que seguiu o caminho das encarnações até se aperfeiçoar, se purificar e poder ver a face de Deus. É só Jesus que vai ver a Deus? Não. Todos os espíritos criados por Deus têm a destinação de um dia ver face a face o Criador. Mas, para tanto, é necessário encontrar a perfeição. Vamos agora a alguns apontamentos rápidos que são trazidos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, vem explicações sobre os samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino, que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sobre o Império Romano a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Mais à frente, nazarenos. Quem eram os nazarenos naquela época? Era o nome dado, na antiga lei mosaica, aos judeus que faziam votos por toda a vida ou apenas por um certo tempo de se conservarem em pureza perfeita. Os nazarenos adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Não cortavam o cabelo.
Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Publicanos eram chamados, desse modo, na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, dos impostos, encarregados de cobrar os impostos e as rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja onde fosse, em qualquer lugar do Império Romano. Na época da dominação romana, assinala o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi de aceitar a cobrança do imposto, o que mais causava irritação entre eles. Conforme nós vimos, quando da divisão de Israel e de Judá, por que isso aconteceu? Porque os impostos cobrados na época para a construção do Templo de Jerusalém eram tão pesados, eram tão avultados, que isso dividiu o povo de Israel. Então foi por motivo de dinheiro que o povo se dividiu. Quem eram os peageiros? Eram os cobradores de taxas de baixas categorias, principalmente aqueles que cobravam pedágios nas estradas. Fariseus, a gente ouve muito essa expressão fariseu hoje em dia. Qual a explicação para a expressão fariseu? Fariseu vem do hebraico, parash, divisão, separação. Entre os doutores, as intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas, parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiam daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade, e como quase sempre acontece, detestavam-se cordialmente umas às outras. Então os fariseus, resumindo, acreditavam-se donos da verdade, só que cada um tinha lá as suas preferências, os seus jeitinhos de interpretar essa verdade, e queriam impor as suas opiniões. Os escribas, quem eram os escribas? Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Então, os escribas, eles ocupavam uma posição de respeito, de destaque. Sinagoga. Sinagoga vem de sunagogue, reunião, congregação, do grego. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Foi justamente o templo de Salomão, em Jerusalém, que dividiu o povo israelita, Israel e Judá, porque para construir, como nós já dissemos, foi necessário o dispêndio de uma grande fortuna. E da onde saiu essa grana toda? Do bolso do povo, como sempre, isso já vem acontecendo até hoje. O governo gasta e o povo é que tem que pagar. Os saduceus, continuando aqui, concluindo as explicações do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Os saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus, chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons, nem nos maus anjos. Não acreditavam em nada. Contudo, acreditavam em Deus. Pelo menos acreditavam em Deus. Mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam tendo em vista recompensas na terra, ao que acreditavam se limitar à sua providência. Então você já sabe quem eram os saduceus. Eles eram bonzinhos porque esperavam que Deus os gratificasse na terra, mas depois que morreu não havia nada, não havia imortalidade da alma, segundo eles acreditavam. Os essênios ou esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição.
não se casavam, condenavam à escravidão e à guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Algumas correntes filosóficas afirmam que Jesus teria se aperfeiçoado, Jesus teria aprendido muito com os essênios. Não há fundamento nisso, pois se Jesus veio à Terra como emissário de Deus, como o divino mensageiro, o Messias, ele já era um espírito puro e perfeito. Então ele não tinha nada a aprender aqui na Terra. Ele poderia até ter convivido, eventualmente, com os essênios, mais ensinando do que aprendendo. Os terapeutas, para finalizar, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuein, servir, cuidar, ou seja, os terapeutas eram servidores de Deus, ou curadores de Deus. Eram judeus contemporâneos de Jesus Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria, no Egito. Tinham uma grande afinidade com os essênios, nos quais professavam os princípios. Assim como estes últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao finalzinho do nosso tempo. Naturalmente, estes estudos, a proginasma histórica, ou seja, o prefácio de tudo o que aconteceu e ocorreu antes da chegada de Jesus, é muito volumoso, é muito extenso para caber num estudo breve como o nosso. Mas eu volto a dizer aos nossos companheiros que acompanham o canal do YouTube do Centro Espírita Estrela da Seara de Salvador e que me possibilitou aqui, que me deu a honra de participar desse trabalho na noite de hoje. Os nossos apontamentos são modestos. Eles pretendem trazer, por assim dizer, algumas notícias, algumas informações de destaque que vão, eu acredito, instigar quem estiver nos assistindo a mergulhar com mais profundidade nesse estudo belíssimo, nessa preparação que envolveu o planeta Terra para a chegada de Jesus. Nós vimos aí a genealogia da família de Jesus. Nós vimos o cenário que a Terra estava apresentando na época de Jesus. Nós percebemos, por intermédio desta ou daquela informação, que havia sim um clima mais favorável para que Jesus fosse ouvido, fosse entendido. Naturalmente, não houve um consenso a respeito de Jesus. Como todo aquele que vem para revolucionar um determinado período da história, Jesus foi renegado, foi perseguido, foi debochado, porque haviam interesses maiores que se contrariavam diante da palavra de Jesus. Como nós vimos nestes estudos rápidos, esses apontamentos breves, o povo de Israel esperava um libertador, esperava o Messias que viesse com uma espada refulgente na mão e que libertasse aquele povo do jugo romano, do Império Romano, e devolvesse a ele a primazia da sua própria economia, da sua autoridade, do seu poder e do seu exército. Tal não aconteceu, porque o Messias veio manso e humilde para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Ele veio como salvador da alma. Ele não veio para salvar este ou aquele império. Ele não veio para dar destaque econômico, social, intelectual a este ou aquele povo. Ele veio para resgatar a paz, o entendimento e a fraternidade entre os homens. Este é o Messias, este é o Salvador, este que encarnou junto dos israelitas para trazer a mensagem
de amor e de paz que se resumem, essa mensagem é resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo